Muito bem, quarta-feira, estudo número 11, a parte que fala sobre necromancia e a questão do culto aos ancestrais. Necromancia significa consultar os mortos. Necros, palavra grega, significa mortos, e mancia significa adivinhação ou consulta. Consulta aos mortos. Deus proibiu energicamente esse tipo de consulta, porque Deus sabia que não eram os familiares das pessoas que estavam se comunicando com as pessoas. Eram demônios personificando essas pessoas, e a Bíblia até mostra casos de pessoas que tiveram esse contato com pessoas assim que adivinhavam. O apóstolo Paulo, quando estava pregando numa cidade de Filipos, havia uma moça que adivinhava. Um espírito fazia com que essa moça adivinhasse. E Paulo ficou tão enjoado daquela presença, ou da presença dessa moça, que repreendeu o espírito, e por causa disso ele e Silas foram presos, açoitados, jogados numa prisão. Ali meia-noite Deus assim libertou Paulo e Silas. Mas foi um caso difícil. Toda uma cidade contra eles tiveram que fugir daquela cidade para outra cidade. Quando meu pai morreu, a minha prima veio até em casa e disse para minha mãe: o tio Cícero apareceu no centro espírita e mandou uma mensagem para a senhora e para os meninos. Minha mãe era uma filha adventista e dizia: o quê? Como é que é? Meu marido morto mandou uma mensagem para mim? Ela conhecia a palavra de Deus, disse: não quero saber de mensagem nenhuma, vai você e sua mensagem para o meio dos infernos. E expulsou a minha prima de casa. Nunca mais ela voltou. Ficou com raiva dela até hoje, tá? Por isso que as pessoas que têm consciência do que representa essas informações de mortos precisam ficar alerta, porque não é de Deus. Aquilo que a Bíblia diz que Deus proíbe não pode ser de Deus, e Deus não se contradiz. Essa prática de consultar os mortos para saber o que vai acontecer ou para obter alguma informação que possa beneficiar os vivos, isso já é uma prática antiga, já é feita pelos pagãos, os fenícios, os egípcios, já executavam cultos pagãos para consultar os mortos. Por isso Moisés, antes de morrer, reuniu o povo e deu instruções para que eles se comportassem de forma assim, como o povo de Deus a entrar na terra prometida. Deu instruções para o povo, e uma das instruções está em Deuteronômio 18, de 10 a 12. Moisés diz o seguinte: não permitam que se achem no meio de vós alguém que queime o seu filho em sacrifício a qualquer Deus, e que pratique adivinhação. Não permitam. Ou, se existir entre vós alguém que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos e consulte os mortos, Deus não quer no meio do povo. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Então, essas instruções, Deus disse que Moisés devia dar. Moisés falou ao povo, e o povo todo ouviu: não será permitido entre vós ninguém que consulte os mortos, que faça adivinhação, que faça prognóstico, que faça assim adivinhação para o futuro, não será permitido. Essas práticas, no entanto, se tornaram assim comuns e aceitas em nosso mundo. Para quem acredita numa alma imortal, esses assuntos são assim algo que atrai a pessoa, porque a pessoa assim diz assim: eu recebi uma mensagem do meu pai que morreu, eu recebi uma mensagem da minha esposa que faleceu. Existe um filme chamado O Mistério da Libélula, e esse filme mostra ali um casal e uma mulher morrendo num ônibus que assim acabou afundando dentro de um rio. E esse homem, depois, quando ele pega um ônibus, ele começa a ver a aparição da mulher. O mistério da libélula é que a libélula acaba assim tendo uma metamorfose, morre a lagarta e aparece uma borboleta, a libélula. Então, o mistério da libélula é: uma pessoa morre e acaba então se manifestando para outra pessoa querida, como se fosse para dar um aviso ou para falar de coisas que a pessoa deve se preocupar ou se precaver. Por isso, para quem gosta do assunto da imortalidade, isso é como música para os ouvidos da pessoa. Mas são ciladas que o diabo prepara para enredar as pessoas e levar a alma da pessoa para o inferno depois, ou para a perdição. A pergunta número 4 tem o seguinte enunciado: como a experiência do rei Saul,
querendo falar com o profeta Samuel já morto, como essa experiência nos ensina o desagrado divino com essa prática. Saul estava numa guerra, precisava falar com Deus, Deus não respondia às suas indagações, o profeta Samuel já estava morto, e então o rei Saul mandou procurar uma feiticeira, uma médium, para que ela se comunicasse com o espírito de Samuel. Ora, Deus já havia dito de muitas maneiras que não se consultasse os mortos. 1 Samuel capítulo 28 diz assim: e Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha pranteado e sepultado em Ramá. E era a cidade onde Samuel havia nascido. E Saul tinha perseguido e expulso todos os adivinhos e os encantadores e os feiticeiros. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul o seu exército, todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, que era muito grande, teve medo, estremeceu o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: já que Deus não me responde, buscai-me uma pessoa que tenha o espírito de feiticeira, de preferência uma mulher, para que eu vá a ela e consulte por ela, e eu fale com Samuel. E disseram para Saul: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi com 2 homens, e chegaram à mulher de noite, e perguntaram: você pode me adivinhar alguma coisa? Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir quem eu te disser. E a mulher disse então: a quem farei subir? E disse Saul: faze-me subir a Samuel. Vendo a mulher que o homem falou sobre Samuel, disfarçado, teve muito medo. Saul arrancou as roupas, o disfarce, e ela temeu pela sua vida. E disse: vocês me enganaram. E o rei disse: não temas, porque o que eu quero com você não é te matar. Eu quero que você me faça subir a Samuel. Então a mulher disse a Saul: vou tentar. E depois de algum tempo, a mulher disse: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Saul, como é a sua aparência? E disse a mulher: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus não me responde de nenhuma forma. Por isso eu te chamei para saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, pergunta isso a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? O Senhor te entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E tinha a mulher, a feiticeira, em casa um bezerro cevado, e se apressou, matou, tomou farinha, amassou pães, cozinhou e trouxe diante de Saul e seus criados, e comeram, e depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Então, para a pergunta: como a experiência do rei Saul consultando uma feiticeira para falar com Samuel nos ensina o desagrado divino para com essa prática? Resposta: uma lição a aprender aqui é que o diabo sempre vai confirmar a doutrina da imortalidade da alma através dessas aparições. Ele imitou o profeta Samuel e Saul foi enganado, e o diabo até disse que ele, Saul e seus filhos estariam mortos com ele naquele mesmo dia. O diabo sabia que Saul estava do lado dele. De tanto desobedecer a Deus, Saul acabou ficando do lado do diabo, e mais ainda, quando foi consultar os mortos, desagradou muito a Deus. O diabo até falou em nome do Senhor, dizendo: o Senhor te desamparou, o Senhor entregará você na mão dos filisteus. E o espírito de Samuel, de um demônio, falou como se fosse o Espírito de Deus dando conselhos ao rei Saul. Pecou muito Saul, porque desagradou a Deus. Transgrediu o mandamento que Moisés disse ao povo: não haverá entre vós quem consulte os mortos. Aquele que fizer isso
será abominação diante do Senhor, e o Senhor o rejeitará. Dessa forma, o rei Saul se entregou à perdição ao consultar os mortos. Espíritos familiares. Existem pessoas que querem falar com espíritos familiares. É uma prática antiga. Dizem que no centro espírita de Umbanda, eles consultam os pretos velhos, porque os pretos velhos foram os primeiros escravos. Então dizem essas pessoas, esses pretos velhos, os espíritos desses homens, conhecem tudo do Brasil, conhecem tudo assim de sofrimento e podem nos ajudar com seus conselhos. E as pessoas caem nessa falácia, nessa lábia e consultam esses espíritos familiares. Deus proíbe essa consulta. Coloque isso no seu pensamento. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, nos alertando e nos dando o aviso de que o Senhor não abona, o Senhor não aprova quem consulta os mortos. Nos dê a tua bênção e que possamos ter esse alerta em nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha uma quarta-feira abençoada, que tudo se realize para o bem da sua família e de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor te abençoe. Fica com Deus. Amém.